Vamos orar mais uma vez e colocar esse momento diante do Senhor. Deus, muito obrigado porque o Senhor é bondoso, superando sempre as nossas expectativas, suprindo as nossas necessidades. Nós sabemos que o Senhor está agora aqui e nós pedimos, Papai, receba esse culto que está sendo prestado ao Teu nome em todas as suas partes. Que o Senhor possa receber agora, Deus, a adoração de cada coração que aqui está, que a Tua palavra fale a nós. Abençoa, Deus, este culto aqui, o cultinho das crianças, agora a aula, que tudo isso seja para a honra e glória do Teu nome, para nós conhecermos melhor a Tua pessoa santíssima. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, há uma coisa interessante que vou compartilhar com vocês. Ela acontece em geral com todos os pregadores que pregam nos púlpitos das igrejas, talvez até mesmo quando dão aula sobre temas teológicos. Vai chegando um momento da vida, a gente vai envelhecendo, e em algumas ocasiões você está estudando algo da Bíblia e você fala, puxa, que coisa maravilhosa, isso aqui eu poderia pregar para a igreja. Você fala, pô, mas eu preguei sobre isso, parece que faz pouco tempo. Principalmente alguns textos que são meio assim chavões, que são os mais memorizados da Escritura, às vezes, e a gente fica às vezes com a sensação de que várias coisas que nos vêm ao coração para pregar, fala, não vou pregar isso porque acho que todo mundo já mais ou menos sabe, o outro já andou pregando, isso aqui acho que o pessoal lê mais esse livro, né? E então a gente tem essa sensação, mas ela é enganosa, porque quando Deus nos desafia a trazer uma mensagem, de fato Ele quer falar com a igreja através dessa mensagem, né? E é interessante que eu vou compartilhar com os irmãos uma mensagem assim, de exortação, no sentido de encorajamento mesmo para a igreja. E a princípio eu tinha outra mensagem para pregar até ontem, eu relutei um pouco em vir para esta mensagem hoje, mas foi importante porque na escola bíblica o Marco já preparou o terreno para a mensagem, e as próprias músicas que cantamos hoje, sobretudo essa última música falando de corpo, a gente vê a confirmação de Deus, que Deus está preparando o coração para a gente ouvir, né? Então que Deus possa ser louvado pela mensagem que é da palavra dele, não é nossa, e que possa ser assim. Eu vou convidar os queridos para abrir a sua Bíblia lá no capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos. E eu queria que nós pudéssemos sair daqui prestando atenção para a seguinte proposição: Deus nos chama individualmente, mas Ele age através do corpo. O chamado é individual, a ação de Deus é corporativa, quando nós pensamos em igreja. Então, você esquecer tudo que a gente fala aqui, você lembre-se sempre disso, que Deus nos chama individualmente, mas Ele age de forma corporativa. Ele age na unidade do corpo. Muito bem, queridos, essa carta de Paulo aos Romanos é talvez, em termos teológicos, a carta mais espetacular que nós temos no Novo Testamento, né? Talvez o livro mais espetacular teologicamente falando, né? A gente excetuou os evangelhos porque eles falam diretamente, são biográficos em relação a Jesus. Então, claro, o conteúdo que você aprende da própria vida do Senhor impacta muito as nossas vidas, mas é importante a gente saber que nos capítulos de 1 a 11 da carta aos Romanos, nós vamos ver que a carta deixa claro que a vida daquele que foi justificado por fé deve ser uma vida de obediência. Se você puder pegar os 11 primeiros capítulos e quiser prescrever uma frase, e essa não é minha, eu peguei de um autor, mas é um resumo bem feito, de como nós podemos resumir os primeiros 11 capítulos de Romanos. Então a carta vai nos mostrar que aqueles que foram justificados por fé em Jesus Cristo devem viver uma vida de obediência, como eu falei. O restante da carta, nós vamos olhar aí, exceto as despedidas e as saudações finais, elas vão tratar dessa obediência que a carta nos prescreve em diversos âmbitos, em lugares diferentes, em relacionamentos diferentes. Então nós vamos ver assim essa obediência, que na verdade é interessante, que Paulo vai deixar para nós que essa obediência, ela acontece no formato de um culto. Então, como é que deve ser a nossa obediência no dia a dia, nesses diversos relacionamentos? Ela deve ser encarada como um culto prestado a Deus. Não suprime
e nem vai retirar a importância do culto congregacional, não substitui. Mas o que Paulo vai dizer é que essa obediência ela deve ser enxergada por nós para ser vivenciada no dia a dia na forma de um culto. E nós precisamos prestar atenção que isso é algo muito importante assim. E as implicações então desse culto que é fora da congregação, eu não vou separar os textos todos, mas ela vai falar de uma adoração que é individual, eu com Deus, uma adoração de um culto, não é? No relacionamento para com a igreja, a sociedade, os governos e autoridades, no trato com outros cristãos e no imitar de Cristo. Então todas estas situações Paulo desafia aqui a partir do capítulo 12. Nós não vamos ver tudo isso agora numa sequência, vamos ver parte disso, mas essas relações humanas que nós temos, elas devem ser encaradas por nós como um culto prestado a Deus, tendo em vista que nós somos justificados por fé. É dessas coisas que Paulo vai começar a falar aí, não é? Muito bem. Algumas características desse culto que é prestado a Deus, e nós vamos passar por ela. Vai falar do meu relacionamento pessoal com Deus e do meu relacionamento com irmãos. Isso está tudo no capítulo 12. Ainda há um pedaço do capítulo 12 que vai falar dos nossos relacionamentos com a sociedade. Não vamos falar sobre isso nesta ocasião, porque alongaria demais a mensagem. Então eu quero convidar você, eu vou ler aqui os 2 primeiros versos do capítulo 12 e nós vamos começar a refletir um pouquinho a respeito do que Paulo coloca aqui. Eu vou ler na versão NVI, tá bem? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, muitas coisas importantes nós podemos depreender já desses 2 versos. A primeira delas é que quando ele começa com um portanto, ou pois, como está na versão atualizada, ele está se reportando a tudo que foi visto anteriormente. É como se Paulo começasse, olha, tendo em vista tudo que eu falei até aqui, e aí ele começa a falar, rogando, né, fazendo um pedido veemente, um pedido forte, para que nós entregássemos, né, o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a gente começa então, queridos, a olhar palavra por palavra, e a primeira palavra a chamar a nossa atenção é essa questão de Paulo falar para a gente se oferecer como um sacrifício. Ele fala de algo voluntário e que deve ser entendido como uma resposta natural a tudo que ele falou antes. Por que eu deveria me oferecer como um culto, oferecer a minha vida, o meu corpo, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como ele fala aí? É o portanto que está ali no início. Tendo em vista tudo isso que foi feito, agora vocês devem ter esse tipo de procedimento. É essa conexão da entrada que Paulo faz aqui, para que a gente se ofereça uma coisa voluntária e resposta à salvação. E ele vai falar então de um sacrifício que deve ser apresentado. O sacrifício do qual Paulo fala aqui, queridos, ele de fato, há vários sacrifícios na Bíblia que são pedidos ao cristão. Isso daria uma mensagem até. Há sacrifícios de ofertas e bens materiais, há sacrifícios que a Bíblia fala que nós devemos fazer. E o que Paulo está dizendo aqui é que a gente deve buscar a presença de Deus, de fato, mediante um tipo de atitude que vai exigir algum esforço. É um sacrifício vivo que tem que ser colocado, a nossa vida como um todo deve ser um sacrifício colocado diante de Deus. Agora, é um sacrifício vivo, não é como aqueles do Antigo Testamento, onde o animal era colocado morto ali, ou era abatido na hora e apresentado morto para Deus. Aqui a coisa é diferente. Paulo fala que nós devemos nos apresentar como um sacrifício vivo. É algo que vai até o encontro do Senhor e se oferece para realizar algo, porque está vivo e está se apresentando voluntariamente para o Senhor.
ele tem condição de, como sacrifício, de se relacionar com Deus, porque não está morto, está vivo, está vivificado por Cristo. Então ele se apresenta como um sacrifício que pode ser relacional, porque é um sacrifício vivo. E ele diz também que é santo e agradável a Deus. Essa palavra que está aí, santo, queridos, é interessante. Ela fala de algo grande e sublime. Bom dicionário aí da língua grega, o Strong, ele vai dizer que a palavra santo aqui é uma coisa especial pela grandeza e pela sublimidade. Então, com esse caráter, nós devemos nos apresentar a Deus, para buscar fazer uma coisa que é muito sublime e que vai ser grandiosa na medida em que nós voluntariamente nos apresentaremos a Ele. E diz também que algo deve ser agradável, ou seja, aceitável, conforme a expectativa de Deus para a oferta. A gente não tem como fugir, queridos, de às vezes usar o que alguns chamam uma linguagem antropomórfica, né? É homem, mórfica tem a ver com forma. Uma palavra técnica que ninguém precisa guardar. Mas como é que a gente vai falar a respeito das coisas de Deus se a gente conhece um Deus revelado pela Escritura, mas visivelmente nunca vimos? Então a gente acaba atribuindo a Deus aquelas coisas que são da experiência humana, mas que, claro, em Deus elas são infinitas e são muito distintas de nós, né? Quando a gente fala de Deus olhando, o olho de Deus, né? Deus não tem olho, Ele é Espírito, mas ainda assim Ele conhece todas as coisas. Então nós usamos essa linguagem, e dentro dessa linguagem humana, se é que eu posso dizer, o sacrifício aceitável, agradável a Deus, é aquele que vai atender a expectativa de Deus. Claro, não que Deus tenha expectativa como nós, está ali esperando, está angustiado, não, mas é uma expectativa de Deus, de que quando a gente chegar e se oferecer, se colocar perante Ele para prestar esse culto, seja algo que a gente entenda que é especial, e seja feito de tal forma que nós mesmos nos convençamos de que Deus está recebendo aquilo. E aí não requer um grande conhecimento teológico, não requer filigranas do conhecimento da Escritura. A sinceridade do coração de cada um de nós, quando a gente se coloca diante de Deus, ela é suficientemente explícita para mostrar, para a gente poder olhar para dentro do coração e falar: será que eu estou fazendo o melhor para Deus? Ele está aceitando feliz o que eu estou colocando? Isso aí qualquer um de nós pode fazer, olhando e consultando o próprio coração, né? Muito bem, ele diz também que esse culto que nós devemos apresentar a Deus com o nosso próprio corpo, com a nossa vida, ele é um culto racional. A palavra racional aqui, ela diz assim, é algo que faz sentido, que é razoável, e também diz que é algo que envolve a alma. Não é alguma coisa que vai ser mecânica ou desprovida de uma interação intencional nossa. Esse é o culto racional que ele fala aqui. Não é o que é feito de qualquer forma, ou é algo que intencionalmente seria bem feito, algo racional, está pensado. Eu estou determinado a fazer uma coisa que ela tem um determinado nível, tem algo planejado, tem algo estruturado. Por quê? Porque eu quero que seja agradável a Deus, que Ele receba. Então no Senhor nós temos o nosso culto racional, e faz parte desse culto racional o apresentar da nossa vida perante ao Senhor. Tudo isso, como nós dissemos, por conta do que os 11 primeiros capítulos vão dizer para nós. Então o nosso dever, queridos, a nossa vida, ela deve ser um culto intencional a Deus. Veja, eu não falei aqui do domingo, eu falei a nossa vida. Então talvez, excetuando-se exatamente isso que está acontecendo aqui agora, os demais momentos da nossa vida devem ser oferecidos para Deus como um sacrifício vivo e que vai produzir muitas coisas na nossa vida, um sacrifício vivo, santo, agradável, algo propositivo, intencional, pensado. Então eu estou pensando na nossa semana de segunda a domingo, a nossa vida como um culto a Deus. É dessas coisas que Paulo está falando aqui para nós. Muito bem, ele continua ainda um pouquinho dizendo que faz parte desse culto, que interagindo com isso, nós não devemos nos amoldar aos padrões desse mundo, ou na outra versão, não nos conformar com este século. Então, aqui está a decisão de como nós devemos ser moldados pelas coisas de Deus, e eu apontaria para a palavra,
não tomando a forma desse mundo. Então, o que seria em contraposição a esse mundo? Os valores de Deus, aquilo que nós encontramos na palavra. Então, nós devemos, usando a linguagem talvez até da informática aí, ser formatados não pelas coisas que estão sendo ditadas pelo mundo, mas pela palavra de Deus. Não se conformar com esse estado de coisas. Essa deve ser a postura do adorador que vai prestar esse culto a Deus, a palavra moldando. E Paulo fala que nós devemos ser renovados na nossa mente, que é aquele lugar que nos habilita a pensar, a sentir, a julgar as coisas. Ele diz: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Nós precisamos renovar e transformar nossa mente pela palavra de Deus. Cada cristão deve ter capacidade de fazer isso sozinho. Cada cristão. Nenhum cristão deve ser dependente, porque a igreja não tem sacerdotes, mediadores, pastor não cumpre papel aqui de intermediário. Jesus Cristo é intermediário entre Deus e os homens, e cada cristão deve ter o compromisso de buscar Deus na palavra, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, e poder trabalhar cada dia renovando a mente, moldando a mente pela palavra, e não deixando que ela seja formatada pelas coisas do mundo. E queridos, eu disse que queria animar vocês com a mensagem, uma exortação. Isso é uma coisa imperativa para o cristão, é imperativo, não pode ser tirado, não dá para ser negociado, e não há com que substituir. Então, se houvesse algo que pudesse ser colocado no lugar, ia falar: olha, você tem duas opções, ou faz isso ou faz esta outra coisa. Nós não temos essa outra coisa. A palavra de Deus nos desafia a viver dessa forma aí. E na medida em que nós agirmos dessa forma, queridos, Paulo vai dizer aqui que aí nós vamos ter a capacidade, nós vamos poder ter a experiência, conforme ele diz aqui, de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, isso é um gozo que nós podemos ter, que o Senhor vai colocar no nosso coração, na medida em que nós nos ofereçamos a Ele, à medida que a gente buscar semelhança com Cristo, obediência à palavra, a gente vai experimentar a vontade de Deus na nossa vida. É experimental. Ele diz aqui assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, às vezes nós ficamos frustrados quando algumas coisas nos acontecem, porque a gente tem expectativa errada acerca das coisas de Deus. Está raso na palavra, não interage com Deus, conhece mal ou não conhece a vontade de Deus, e não consegue às vezes receber adversidades na vida, tem dificuldade de fazer enfrentamento do problema. Então fica com aquele sentimento: Deus me abandonou, o irmão está bem e eu estou mal, olha o que está acontecendo, poxa Deus, você não viu isso. Então esse desencontro, essa dissonância entre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e a nossa percepção das coisas que nos acontecem, ela vem exatamente quando a gente não está andando par e passo com a palavra de Deus. Por isso nós devemos nos alimentar, queridos, com a palavra de Deus, para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, conforme Paulo coloca aí. Muito bem, versos 3 a 8, agora Paulo vai continuar aqui. Ele fala no verso 3: por isso, por conta destas coisas, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Então, nessa dinâmica, querido, e frisando que Deus nos chama individualmente, mas age no corpo, nós vemos aí que Paulo diz: nós devemos ter uma visão realista acerca de nós mesmos. E como é uma visão realista segundo a fé, como Paulo diz aqui? É não se enxergar além do que você é, mas também não se enxergar a quem, nem a mais nem a menos. Tenha consciência do seu lugar no corpo. É isso que nós precisamos buscar. Qual é o teu lugar no corpo, querido? O que Deus te chamou para fazer? Você está fazendo? Nós estamos obedecendo?
Não pensa que você é muita coisa, não pensa também que não serve para nada. Acha o teu lugar. Alguns terão lugar aqui, lá, colar. Pessoas distintas terão papéis distintos e nós precisamos ter noção e esse senso de lugar dentro do corpo. Isso vai ser fundamental para que a gente consiga interagir com o que Paulo vai dizer a seguir. Então, na medida em que a gente está oferecendo esse culto agradável a Deus, que a gente está experimentando a vontade de Deus e que a gente identifica o nosso lugar nessa estrutura que é o corpo de Deus, que é essa figura que Paulo usa muito, ele então diz no verso 5, assim também, da mesma forma, né, que a gente deve ter um senso de lugar, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então também, queridos, é preciso que a gente tenha reafirmado mesmo aquilo que Deus chamou a gente para fazer e aonde eu vou fazer aquilo, a partir da perspectiva de que eu estou dentro de um corpo. Eu estou dentro de um corpo. A Igreja de Jesus Cristo, o Marco frisou muito bem hoje na nossa aula na escola bíblica, ele não pode enxergar-se a si mesmo como indivíduos. E nós vimos lá quantas palavras em Efésios foram colocadas, todas elas usando pronomes no plural. Não tinha o eu, não tinha o tu, não tinha o ele. O que tinha lá? Nós, corpo, pessoas que interagem organicamente, que buscam o seu lugar e sabem o que deve fazer no seu lugar. Nós não podemos ter outra perspectiva, queridos, de igreja que não seja essa. Nós vamos estar errando e negando a Escritura se a gente olhar para as coisas de Deus dessa forma. E nesse sentido, então, pensando em corpo, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, que aqui está uma unidade que é multifacetada, tem diversas prerrogativas de qualidades, de temperamentos, de comportamento, de sentimento, de habilidades, de qualidades, de dons. Ela é multifacetada, é multivocacionada, porque Deus chamou para fazer várias coisas diferentes, e também ela é multirealizadora. Ela faz realizações a partir exatamente da diversidade que ela tem. Assim a gente deve entender o corpo. Então, uma unidade que traz várias diversidades. Então, excetuando-se as coisas relativas ao pecado e até mesmo temperamentos nossos que possam nos predispor ao pecado, as demais coisas, você foi chamado, e se você está aqui, querida, é para você vir o que você é, o que eu sou, como nós somos, para servir a Deus de alguma forma que Ele vai mostrar para nós. E talvez se a gente for ver outros textos também, onde ninguém é melhor do que ninguém, basta que a gente enxergue o nosso papel e a gente fale: Senhor, eu estou aqui, eu vim oferecer o meu culto, eu quero servir, eu tenho lugar nesse corpo e eu preciso realizar aquelas coisas para as quais o Senhor me chamou. Então ele vai falar, Paulo, em outro lugar, a respeito, queridos, da participação de toda a parte, Efésios capítulo 4, eu vou ler aqui os versos 15 e 16, olha que interessante como Paulo coloca, o mesmo Paulo, a visão que ele tem dessa questão do corpo. Ele diz o seguinte: antes, seguindo a verdade em amor, presta atenção, queridos, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha só o que ele diz: nós precisamos crescer. Você concorda com isso que a palavra diz? Concorda, né? Paulo está exortando, devemos crescer. Agora olha o verso 16: dele, né, de Cristo, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Escuta agora: na medida em que cada parte realiza a sua função. Consegue perceber o que Paulo falou? Se cada parte não fizer a sua função, a gente não cresce. E aí você pode pegar no sentido mais amplo possível, em quantidade, em qualidade. Talvez poderíamos crescer mais na qualidade da nossa vida espiritual se todo mundo estivesse trazendo seus dons e talentos e servindo aqui ao corpo. Consequentemente, teríamos mais pessoas dentro dessa igreja. Então veja que o crescimento aqui, Paulo coloca em Efésios, ele está vinculado ao nosso compromisso pessoal enquanto cristãos. Ele fala, na medida em que cada parte realiza a sua função, aí a gente cresce.
Então nós precisamos também fazer uma reflexão acerca de coisas como essas, porque é um desafio muito grande e ele é para cada um de nós, que conforme os 11 capítulos anteriores ao 12 de Romanos, foram justificados por fé. Lembra que é ali que a gente está trabalhando, né? Então vejam, queridos, que só cresce se cada parte realizar o seu papel. É algo que é real a partir do envolvimento e do entrelaçamento de todos. Todos. Queridos, em nenhum lugar Jesus escreveu alguma coisa que não fosse possível de ser feita no século 21, porque hoje nós temos muitos problemas com distância, com trânsito, com viagem, em nenhum lugar. Tudo que o Senhor deixou na palavra é possível de ser feito em qualquer época, aqui no planeta Terra, até que Jesus volte. É possível. O desafio então está posto aí. A falta da consciência de corpo, queridos, tem roubado a igreja do seu potencial e experiência daquilo que Deus quer e pode realizar através de nós. A igreja de Cristo tem sido roubada na medida em que Deus quer fazer muitas coisas através do corpo das igrejas locais e não há a resposta do rebanho. Não há apresentação do corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não há a busca do senso de lugar, de onde a gente deve estar. E aí as pessoas são frequentadoras de igreja. E aí Deus quer realizar, conforme Paulo falou em Efésios, na medida em que as pessoas se dispõem e trabalham, e as coisas não acontecem. É uma lógica aqui que a gente pode viver. Então, em alguma medida, Deus tem que ser louvado, porque nós fazemos muitas coisas, louvado seja Deus por isso, muitas coisas importantes acontecem aqui em Filadélfia como igreja, mas se a gente levar em conta que talvez a gente trabalha numa proporção de 20-80, 20% faz quase tudo que carrega os outros 80% na estrutura, a gente vê que a gente está muito aquém das possibilidades do que Deus quer realizar aqui. E isso deveria incomodar todos nós. Muitas coisas não estão sendo feitas, muitas almas não têm sido alcançadas, muitos irmãos não crescem na fé, porque a gente não está obedecendo a palavra naquilo que o Senhor nos chama para ser corpo, para interagir. Então, num certo sentido, o que eu estou dizendo é que há muitos irmãos que insistem em ser solo, quando nós deveríamos ser uma orquestra. Quer ser solo? Não, eu determino a minha agenda, eu faço, é como se não tivesse ligação com o corpo. Queridos, a igreja é orgânica. Se você entregou a sua vida a Jesus e está nessa igreja, você tem implicações com esse corpo, sim, cada um de nós. Nós somos partes uns dos outros, é o que Paulo vai dizer. Então, quando isso não acontece, quando alguém acha que pode ser solo, eu faço do meu jeito, queridos, isso não existe. É o nós fazemos e do jeito do Senhor. É assim que a igreja precisa enxergar. Então, querendo viver de uma forma que desconsidera o corpo, num certo sentido, é fazer o que Paulo repreendeu antigamente, é tentar viver segundo este século. É deixar que alguma coisa fora da igreja, que não é a igreja, que não é a palavra, determine o ritmo da vida e aquilo que a gente vai fazer. Mas Paulo falou para a gente não tomar a forma desse mundo, mas ser transformados pela renovação da mente, para experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então todas as coisas estão encadeadas aí, para que a gente como corpo possa experimentar. Pastor, mas eu sou assim mesmo, eu sou um cara muito na minha. Conversa, querido, você tem que ser na nossa, na do corpo de Cristo. Não tem eu sou na minha. Como eu sou na minha? Sozinho? Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele nos chamou para ser corpo, para participar numa igreja, para estar dentro de um organismo vivo, onde pessoas buscam o seu senso de lugar, entendem o que devem fazer naquele lugar e vão se inserir ali para promover a glória de Deus, fazendo aquilo. Querido, isso é uma coisa tão maravilhosa, é tão espetacular as coisas que Deus faz, que nós deveríamos ficar de um lado felizes por ter essa proposta de Deus para nós, que é realizada pelo Espírito, e também chateados na medida em que a gente está falho de alguma forma para com isso. Então a palavra de Deus está posta aí. Então estas coisas, para que a gente entenda que nós devemos ser um corpo, unidos, juntos, com a consciência de que nós só vamos realizar o plano de Deus se a gente for uma unidade,
Queridos, nós precisamos crer nisso, pegar como uma verdade de fé para pôr no nosso coração. E eu estou lá na Filadélfia, ali é um corpo, eu tenho que achar o meu lugar ali. Se eu for mão, eu quero saber se eu sou à direita ou à esquerda, e eu preciso funcionar como mão para o que uma mão puder fazer, porque eu amo a Deus e eu quero que a obra cresça. Uma realidade de corpo que nós temos que entender. A cooperação de vários irmãos nessa igreja, como eu disse, tem realizado muitas coisas, mas estejam absolutamente certos, eu creio, vou fazer uma estimativa aqui totalmente humana, é por vista, não é espiritual, né? Mas eu creio que nós não realizamos 50% do que poderíamos se nós tivéssemos uma igreja que funcionasse como um corpo no seu todo. Deus pode fazer muitas coisas através de nós, queridos. Esta semana eu conversava com um irmão, ele estava dizendo que encontrou um testemunha de Jeová, falou, nossa, como eles são preparados, eles vêm prontos para dar resposta, ele argumenta, fiquei quase sem palavras. Enquanto as seitas estão se esforçando diligentemente para propagar o erro, muitos dos que têm a verdade estão em berço esplêndido esperando que Jesus volte sem fazer nada. A gente deve ter expectativa da volta de Cristo, Maranata, mas servindo a Deus, olhando para o corpo onde o Senhor nos colocou e buscando fazer a nossa tarefa aí. E nesse sentido, queridos, eu queria chamar a atenção de cada um de vocês como igreja, e claro, cada um vai ter parte distinta nisso, porque muitos irmãos têm sido fiéis, mas nós precisamos observar algumas coisas. Nós precisamos estar mais unidos, essa igreja precisa andar mais junta, tem que ter mais ministérios funcionando com outras pessoas que não sejam sempre as mesmas. Nós precisamos realizar mais coisas juntos. Igreja tem que estar junto, é corpo. Não dá para cada um ter uma agenda individual 100% do seu tempo, excetuando-se o domingo quando vem aqui. Isso não é igreja, queridos. A nossa agenda tem que estar vinculada ao corpo de Cristo. Agora, eu não estou falando, não vai me entender, eu não posso viajar. Queridos, pode-se tudo, inclusive ter sensibilidade para servir a Deus. A gente deve estar inserido nessa realidade. Queridos, em Atos capítulo 2, a gente vê que havia uma consciência muito grande de corpo lá, e quando chega no final do capítulo, o que diz que acontecia? Que Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Quando a igreja está entendendo a sua realidade corporativa, as pessoas estão exercendo seus dons e talentos, a igreja tem muitos ministérios, ela é uma comunidade do carisma, onde os dons de Deus acontecem, os talentos acontecem, queridos, pessoas vão se achegar. Isso acontece em vários lugares, a experiência da igreja ao redor do mundo. Então o que eu percebo é que nós ficamos muito pouco juntos e realizamos muito pouco juntos. Uma igreja que se encontra dominicalmente vai ter dificuldade em explicar para alguém que é um corpo e que é um lugar onde há uma unidade orgânica, onde a gente realiza muitas coisas juntos, onde a gente tem uma unidade. Com 2 horinhas no domingo, estão dizendo que são unidos. Puxa vida, é difícil até explicar, não é? E as almas estão aí aguardando que muitas coisas sejam feitas. Por conta disso, dessa realidade, a partir do verso 6, Paulo diz: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Em outros textos da Escritura, nós vamos aprender a respeito de dons espirituais. Mas aqui agora Paulo faz uma transição e ele vai falar de alguns dons apenas. Mas o que tem aqui serve como um modelo para que a gente possa prestar atenção e pensar acerca de nós mesmos, seja qual for o dom que nós vemos aqui. Então Paulo vai falar agora daquilo que eu disse, de uma orquestra em harmonia. Pensa numa orquestra, todo mundo tocando a mesma música, na mesma melodia, na mesma harmonia.
nem sei mais o que, eu não sei nada de música, mas estou pensando nessas coisas de tal forma que quem ouve percebe que há uma sinfonia ali, que há uma boa regência, que o Maestro Jesus está dirigindo aquelas coisas e elas funcionam harmonicamente. Então ele não está mencionando todos os dons aí, mas ele vai falar, por exemplo, do dom de profetizar, que nós entendemos que para a igreja de hoje é o dom de proclamar a palavra. Querido, se Deus chamou você para proclamar a palavra, para pregar, você tem que pregar. Prepare-se para isso e pregue a palavra. É o que nós precisamos fazer, é o que ele diz aí. Você vai proclamar a palavra aí, como ele diz aqui, você tem que usar na proporção da fé. Cresça na fé e prega a palavra, sai do espinho marimbondo. O que mais que ele fala aí? Se o seu dom é serviço, que aí pode ser ministério, em algumas versões a palavra é diaconia, suprir necessidades diversas. Querido, se você tem o dom de serviço, se você percebe que é um supridor, você é um auxiliador, você é bom para realizar diaconia, servir em diversas coisas, isso tem que funcionar na tua vida aqui no corpo. Senão você vai e vem, e vai e vem, e o que acontece com a tua vida em termos de ministério, de dom? Nada. Não pode ser assim. Esse texto nos desafia a buscar o lugar e entender a realidade de corpo. Se é ensinar, queridos, tem que ensinar, e como ele fala na atualizada, tem que se esmerar no ensino. Então, queridos, quem tem o dom de ensino, talvez devesse fazer cursos continuamente, deve buscar estudar, deve saber quais livros novos estão chegando, saindo, o que está se falando aí por fora ao redor do mundo, como a cristandade está agindo. Você tem que investir no seu dom. Não pode ficar estagnado, parado, e vou usar uma frase chavão, mas ela serve aqui. Às vezes estamos respondendo perguntas que não estão mais sendo feitas. Então, se o seu dom é ensino, querido, você tem que trabalhar no seu dom. Se é contribuir, Paulo diz que tem que ser generoso aí, né? Queridos, essa questão de contribuir com generosidade, eu fui muito abençoado por Deus. Eu conheço alguns irmãos que assim é uma coisa maravilhosa, coração desprendido, pessoas usando o seu dom de contribuição de forma generosa. É aquele que jamais vai fazer a pergunta: pastor, eu dou 10% sobre o líquido ou o bruto? E aí tem aquele pastor fariseu que ele vai falar: você quer ser abençoado no líquido ou no bruto? Porque tem. Queridos, todos nós devemos ser generosos. É evidente que quem tem o dom de contribuir consegue ser mais. Então faz parte aqui da coisa da igreja. Você quer ver aí a obra expandir, você quer suprir necessidades, então a gente bota a mão no bolso. Quem tem o dom da contribuição vai ser mais generoso nesse sentido, ele consegue fazer mais facilmente. Se o dom é liderança ou presidência, querido, se você tem um dom para liderança, para presidência, como diz aqui, significa que você tem uma habilidade de conduzir pessoas à realização. Então você tem que usar o seu dom para levar pessoas à realização de objetivos da igreja, de alvos da igreja. Comandar um grupo de oração, a gente praticamente, as células morreram. Não há quem consiga comandar uma célula semanal nas diversas regiões como nós tivemos no passado. Nós não temos mais células praticamente. É algo que agoniza hoje comparado ao passado. Não levantam pessoas do meio de crentes veteranos já, que conseguem preparar uma meditação semanal da palavra de Deus e juntar com 4, 5 pessoas. Nós não conseguimos, querido. Ninguém assume, ninguém pega. E a gente olha para a palavra e fala: Senhor, teu Espírito quer fazer muitas coisas, e as pessoas que vão fazer isso já estão dadas, estão aqui dentro. Só basta elas fazerem, como diz lá no verso 2, né? No verso 1, oferecer-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. As coisas do dia a dia, fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, e nós podemos fazer. As pessoas já foram dadas. É assim que eu creio que acontece na igreja de Jesus. Por fim, ele fala ainda de misericórdia, de prestar socorro, de ajudar o aflito. Então, quem tem o dom de misericórdia, que faça com alegria, como ele diz aí, procurar
irmãos que têm mais facilidade de se condoer com as dores dos outros e levar um socorro, intermediar. Eu não tenho, mas vou atrás de quem tem uma necessidade. Então, as pessoas que vão prestar o dom de misericórdia já estão aqui dentro. Agora, é preciso que as coisas se desembaraçem aí e aconteçam. Então, todos nós, queridos, vamos experimentar mais e mais alegrias que vêm da parte de Deus, na medida em que nós formos um corpo unido, um organismo vivo que contribui, como Paulo diz em outro lugar, com a justa cooperação de cada parte. Queridos, se você é uma mão, o Senhor não vai pedir para você fazer o papel de um pé. Se você é um ouvido, o Senhor não exigirá que você enxergue. Então, é a justa cooperação de cada parte. Qual dom é mais importante? Nenhum. São questões orgânicas necessárias que Deus quer realizar e fecham todo desse corpo, desse organismo que é a igreja, e quando eles funcionam harmonicamente, a gente tem uma vida que vai trazer muitas alegrias para nós da parte de Deus. Então, como eu havia falado, o Senhor, Ele nos chama individualmente, mas Ele age através do corpo. O chamado é individual, a conversão é individual, mas o servir ao Senhor é numa realidade de corpo. Olhando para todos os 11 capítulos anteriores de Romanos, nós vamos perceber, e Paulo vai fechando bem isso aqui, que Deus não nos justificou para a individualidade. Deus não nos chamou para isso. Chamou para um trabalho de irmão, gente com gente, andando junto, crescendo, um encorajando o outro, um orando pelo outro, sabendo de necessidade, estando próximo. É assim que a gente vai conseguir fazer todas estas coisas aí. Então, nesse sentido, queridos, nós devemos prestar um culto a Deus, esse culto racional que ele fala, que é o culto que deve ser totalmente inclusivo, olhando para a igreja local. Toda igreja deve, de alguma forma, é claro, tem exceção, tem às vezes um idoso, uma deficiência aqui, tem uma coisa que não dá para suprir ali, claro que vão haver exceções, mas no geral, nós precisamos olhar, uma igreja ela tem que ser totalmente inclusiva quando a gente fala de serviço. Tem que ser todo mundo somando ali, dando um pouquinho, colaborando com aquilo que Deus te chamou para fazer. Querido, se Deus chamou você para ser pequeno, em alguma coisa, pequenino, então, conforme Paulo falou no verso 3, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado. Você se coloca diante de Deus e fala, Senhor, obrigado, o Senhor me deu uma pequena tarefa, eu quero fazer com amor, com persistência, eu vou glorificar o Senhor assim. Se Deus chamou você para ser grande, para realizar grandes coisas, amém, você vai, Senhor, o Senhor me botou uma grande responsabilidade na minha mão, me ajuda que eu vou para cima, eu vou fazer. E cada um na sua parte, de forma harmônica, a gente vai realizar todas estas coisas. A igreja tem que ser inclusiva nesse sentido aí, não é? Muito bem, para isso então devemos estar, queridos, unidos em serviço e no amor. Trazer novos ministérios para a igreja, mas trazer e abraçar e falar, vou desenvolver, vou fazer, vou montar uma equipe, eu vou fazer, Deus me chamou, Pai. A gente consegue. E eu acho que o sonho de, não só de pastor, mas de todos os que amam a igreja do Senhor, é poder participar de uma igreja que é vibrante enquanto corpo, tem um corpo saudável, que não está acomodado, que não está parado, que não está letárgico, olhando para as coisas, esperando algo acontecer. Não, na marcha, queridos, vamos lá. Vocês não sabem do que nós podemos ser capazes. Se o Espírito de Deus guiar cada um de nós que está aqui, se a gente colocar na mão de Deus, querido, a gente vai arrebentar, vai fazer muitas coisas. É possível fazer. Está em nós aí a decisão. Então podemos ter células, devemos ter células, visitas, mais trabalhos, ministérios, comunhão, vida com irmãos. Estas coisas precisam acontecer. A gente tem tido dificuldade ultimamente, às vezes até para visitar irmãos. Fala com o irmão, ô irmão, vou dar um pulo na tua casa para roubar um cafezinho, você quer vir? Ui, rapaz, está meio atrapalhado, vamos deixar para depois. Ô irmão, vamos tal.
tem sido difícil. Nós precisamos fazer. É o que Deus nos chamou para fazer. Eu queria que você pensasse um pouco a partir de agora que Cristo morreu e ressuscitou para que a igreja fosse dessa forma, um organismo vivo. Deus querido, nós queremos louvar o Senhor agora, porque foi pago um alto preço para que nós pudéssemos ser um em Cristo Jesus, um corpo que glorifica ao Senhor, que exalta o teu nome. Queremos pedir que a tua boa mão seja sobre esta igreja, Senhor. Dá-nos, ó Pai, espírito de corpo, dá-nos, ó Deus, união e unidade, dá-nos, ó Deus, companheirismo, que nós sejamos, ó Deus, ainda mais irmãos do que temos sido, que nós estejamos mais juntos, que nós possamos compartilhar nossas próprias vidas uns com os outros, mediante a capacitação do Teu Espírito. E abençoa-nos, ó Deus, em todas estas coisas, pelas quais queremos orar agora, com gratidão, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.